quais as decisões que eu tomei aqui no meu quarto, no meu guarda-roupa, e que aí vai depender muito da sua realidade, da estrutura que você tem, né? Mas eu tô passando isso para que vocês tenham uma noção de como que eu faço para pensar onde é que os itens ficariam mais práticos, ficaria mais funcional para mim, tá? Mas lembrando novamente, é muito importante aquela primeira fase da observação, que é ali que você vai ver como que para você ficaria melhor, tá? Lembra que o meu grande desafio é ali a parte da rouparia. Então, o que que eu decidi? Primeira coisa que eu fiz, um grande desapego, eu tenho poucas peças, tá? Então, eu desapeguei muita coisa, porque não dava. O guarda-roupa lá do quarto de visita tinha muita coisa. Então, eu desapeguei de muita coisa e veio para cá só realmente o que é de uso. Tem até algumas peças que eu vou precisar repor, vou precisar comprar, porque eu já vi que eu tô precisando. Mas o meu básico aqui vai ser isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu dividi o maleiro, tá? Então, o maleiro, o meu aqui é dividido, ó, você vê que tem ali os compartimentos. E eu usei esses compartimentos para fazer essa divisão. Então, aqui eu tenho cobre-leitos, eu tenho colchas, tenho cobre-leitos e ali também vai um edredom, tá? Então, nessa parte aqui, tá? E aquela parte ali ficou as mantas, né? A parte de cobertas. Lembra a categorização? Né? Então, fazer essa categorização ela é muito importante, porque quando eu vou em busca de um item, ali eu vou encontrar tudo que é semelhante. Então, fica mais fácil para eu decidir, tá? E outra coisa que eu fiz que é temporário, porque eu estou organizando a minha despensa, então lá vai ter um espaço para tapeçaria, para a parte dos tapetes. Mas por enquanto eles precisavam de um local para morar, para ficar. Então eles vieram, deixa eu virar bem aqui um pouquinho. Eles vieram para essa outra parte aqui do maleiro. Por enquanto, ali em cima, tá? E aqui obedecendo aquela regra da área nobre. Então, você vê que eu coloquei lá em cima no maleiro somente aquilo que eu uso sazonalmente. Então, troco de cobre-leitos, né, e tal, com menos frequência. E para onde veio a parte dos lençóis? Aí, em cima, o que eu uso com menos, que eu troco com menos frequência, e eu vou descendo. Aqui, atrás da TV, eu tenho um espaço atrás aqui do painel da TV, eu tenho umas prateleirinhas, né? Não sei se dá para ver, tá um pouco longe, mas para vocês terem uma noção. Então, eu usei essa parte daqui para colocar os lençóis e essa parte aqui para colocar, eu separei alguns capas, né, de travesseiros que eu uso avulso. Lembra da regra? O que usa junto, guarda junto. Mas nesse caso aqui, nem sempre, aqui depois vocês vão ver na parte da dobra, que alguns lençóis eu já estou guardando com a fronha, porque sempre eu uso eles juntos. Agora tem algumas capas de travesseiro que eu vou montando joguinhos separados. Então, às vezes eu tenho pouca peça, né? E eu tenho peças padrões, peças mais lisas. Então, eu gosto, para mudar até, né, a configuração, então às vezes eu uso um cobre-leito, né, um cobre-leito branco, por exemplo, e eu uso uma capa, né, de travesseiro estampada, que não é propriamente a capa de travesseiro do jogo. Então, eu tenho que ter essa noção. O que eu uso sempre junto, eu faço o conjunto e guardo junto. Mas aqui tem algumas peças que eu vou mudando, que eu uso com outro cobre-leito. Então, eu deixo elas separadas aqui. E você vê aqui, ó, ficou ao alcance da minha mão. Porque eu troco de lençol, né, os lençóis da cama, com mais frequência do que o cobre-leito que está lá em cima. Né? Essa é a dinâmica aqui da minha casa. Então, você tem que saber a dinâmica da sua casa
para você definir qual o local ideal para você colocar. Outra decisão que eu tomei aqui, né, que nós vamos ver, eu vou deixar isso para ressaltar isso mais na parte da manutenção. Você vê que foi as dobras que eu fiz e a forma que eu acomodei as peças aqui. E eu vou fazer essa observação lá na manutenção, tá? Logo depois. Aqui embaixo veio a parte das toalhas, menos frequência, lembra? Né? Esporádico, mais espaçado, mais frequente, e aqui mais frequente ainda, tá? Então aqui também a mesma questão, usa junto, guarda junto. E eu tenho algumas peças que são avulsas. Então essa parte da rouparia, ela ficou resumida aqui, fora a rouparia das crianças, que é cada uma, né, no seu quarto. Então tem a rouparia que é usada no quarto de Valentina, está no guarda-roupa da Valentina. A que vai ser usada no quarto do José Pedro, vai ficar no guarda-roupa do José Pedro. Vai ficar aqui a rouparia que é usada no quarto, aqui, né, no quarto do casal, e aqui é usada no quarto de visitas. Na verdade, quando vier uma visita, aí nós vamos improvisar aqui onde é que vai ficar, porque a visita aqui perdeu o quartinho exclusivo, né? Então, essas são as decisões que eu tomei em relação à rouparia. Essa rouparia antes, ela ficava aqui, nesse espacinho aqui do armário, que é a parte masculina, tá? Então, eu usava essa prateleira daqui pra cima para colocar a rouparia. Aqui são duas portas, não sei se dá pra ver. Então, eu usava essa aqui é exclusiva, né, do marido, mas eu usava aquelas partes lá de cima para rouparia. A primeira questão que eu mudei é porque aumentou a quantidade, né? Então, o espaço ficou reduzido, ia ficar muito atochado, né, como se diz, muito. E quando eu tenho, né, muita coisa, a tendência, quando eu vou manusear, é bagunçar, né, sair do lugar. Então eu percebi que estava muito, né, muito tumultuado, muito cheio. E a outra questão é que eu tive a reclamação do maridão, né? Que ele disse que já tem pouca coisa. Um guarda-roupa desse tamanho tem duas portas. Não sei se aí funciona assim, né? Então ele tem dois espaços aqui e eu ainda estava usando o espaço para colocar a parte de rouparia. Então eu resolvi usar aquele espaço ali atrás da TV, né? Aquela prateleirinha atrás da TV para pôr a boa parte, né, da rouparia e os maleiros lá em cima. E deixei essa parte aqui dele, né, exclusiva para ele. Só usei lá em cima para a parte de bolsas de viagem, malas, né, de viagem, que ele concordou, né? Ele não tem muita coisa, mas ele, enfim, reivindicou o espaço dele e a gente, né, tem que fazer essas adaptações. Lembra, entender a dinâmica, entender quem usa, entender o que pode ficar mais prático, até para ele mesmo, né, se locomover. E aí é nessa parte aqui que a gente vai fazer algumas mudanças, né, na parte de manutenção. Que aqui o local vai ser o mesmo, né, então vai continuar aqui a parte das calças de uso dele, mas eu vou mudar um pouco, principalmente dessa parte aqui, eu vou mudar um pouco a forma de expor. Você vê que eu uso essa parte aqui da pilha, né? E tudo bem para calças assim estruturadas, né? No caso para calça jeans, porque o espaço que ele tem de cabide, de cabideiro, é pequeno. Se eu tivesse mais espaço, se eu tivesse mais cabideiro, essas calças jeans aqui também poderia ir tranquilamente para o cabide, né? Que a gente poderia utilizar, que depois a gente vai ver. Poderia utilizar o cabide infantil para colocá-las, poderia utilizar um cabide calceiro para colocá-las, poderia utilizar o grampo, né, no cabide para colocá-las. Tem um também em formato de gancho, muito interessante. Mas nesse caso aqui ele tem a prateleira. Então nós utilizamos a pilha e eu vou testar um outro formato, que é utilizando o organizador e enfileirando, semelhante ao que eu já faço aqui com os calções, né, com os shorts dele.
que está funcionando melhor do que a parte aqui das calças, tá? Isso aqui é muito importante, que a maioria, né, dos quartos de casal tenha essa separação da parte masculina com a parte feminina, para facilitar essa parte do uso, do manuseio. Cada um tem uma dinâmica, uma forma, né, de procurar a roupa. Então, ter essa divisão é muito importante. E essas outras partes aqui ficou, né, ali tem outra partezinha ali, que ficou com também, né, com as roupas. Ali fica a parte de vestidos, né, umas peças mais molinhas, que eu também penduro no cabideiro, que depois a gente vai ver. Então, ter essa separação, não deixar misturado a parte de rouparia, de toalhas, das roupas, né? E essa parte também masculina e feminina, ter essa definição é importante. Outra questão também que eu decidi aqui, né? Aqui, vamos ver aqui. Aqui eu tenho a parte dos gaveteiros, né? De roupa íntima. E eu tinha, nesse armário, eu tinha duas estações aqui de calçados. Isso aqui é uma sapateira. E aqui do outro lado também tem uma sapateira embaixo. Então, o que eu decidi? Eu reduzi bastante a quantidade de sapatos. Eu era uma pessoa muito acumuladora mesmo em relação a sapatos. Então, foi uma decisão que eu tomei, né, até depois da maternidade, que eu não vi mais tanta necessidade de tantos calçados que eu tinha. Então, eu reduzi isso e eu tava precisando de espaço para roupas. Então, eu utilizei essa parte aqui, que é de sapateira, para colocar algumas peças, né? Aqui ficou shorts mais estruturados, shortinhos de tecido, saias, e lá embaixo umas calças de malha que eu uso menos, né? Então, sempre nessa dinâmica, lembra? E aí eu reduzi a parte do calceiro, né, para uma estação só, que fica lá no finalzinho do guarda-roupa. Então, às vezes, você entender o espaço que você tem e fazer adaptação. Porque muitas vezes, né, a pessoa que fabrica, isso aqui foi um móvel planejado. Mas mesmo quando você faz um planejado, às vezes a dinâmica, enfim, do seu estilo de vida muda. E não é porque aquele espaço, igual, né, a sapateira, foi feita, né, para se guardar os sapatos, que precisa ser, né, para sempre. Então, você pode fazer essa adaptação de acordo com a sua rotina, com a sua necessidade. Então, sempre a gente volta lá para aquela observação. É importante eu entender a minha rotina, a minha dinâmica, para entender a minha necessidade e para adequar o espaço que eu tenho à minha necessidade. Então, essa é a parte da alocação aqui, né, do meu móvel, tá? E aí, fora isso, eu tenho, como eu já disse, a parte ali da escrivania, que é temporário, mas que eu também, né, nesse movimento que eu tô fazendo aqui, eu vou dar uma mudada ali. Eu acabei trazendo aqui para baixo alguns cadernos de estudo e tal, que eu acho que tá sobrecarregando ali a área de trabalho. Então, esses cadernos também vai vir aqui para a caixinha de realocação, que vai voltar lá para o escritório, tá? Aí, a próxima a gente vem com a manutenção, e aí, dentro da manutenção, eu vou falar dos organizadores e vou postar separado a parte das dobras.